A paz e a graça. Eu vou ler Isaías 51, versículo 3, e diz assim: porque o Senhor consolará Sião, e consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Hoje nós vamos caminhar por um deserto, procurando enxergar, ouvir e sentir o que Deus quiser falar conosco. Mas vamos fazer isso guiados pelo Espírito Santo de Deus e por sua palavra. O Senhor nos trouxe aqui hoje para nos dizer exatamente o que é um deserto. O que é um deserto na sua concepção? Por que eu e você somos levados ao deserto? Aonde esse deserto vai nos levar? O vocábulo deserto aparece na Bíblia 362 vezes, de Gênesis a Apocalipse. Se você está no meio de um deserto, sentindo às vezes que os céus são de bronze, achando que Deus não vai responder ou nem vai ouvir a sua voz, achando também que Deus não vê a tua aflição, ou às vezes pensando que Ele esqueceu de você, que esse deserto está muito grande, ou que ele nunca vai chegar ao fim, hoje você veio ao lugar certo. Porque o Senhor quer falar conosco, e esse deserto é apenas uma pequena parte do caminho que vai levar você ao cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Ele não abandonou você no deserto para morrer. Deus não faz isso. Ao contrário, Ele está com você o tempo inteiro. Ele tem escondido você do inimigo, porque no deserto não há muitos esconderijos. Num lugar deserto, você não encontra muitos lugares para se esconder. Parece tudo ermo, parece sem vida, e a impressão que temos é que não tem fim. Mas eu e você no deserto nos escondemos à sombra do Onipotente. Debaixo de suas asas, Ele nos coloca em segurança. E Ele vai te levar a salvo até o oásis que Ele preparou para você nessa jornada. Ele vai derramar água fresca sobre a sua cabeça. Você que anda com o juízo ardendo por causa dos problemas, você que está cansado de caminhar e enxergar sempre a mesma paisagem desoladora, ande só mais um pouquinho e você vai enxergar o oásis com 70 palmeiras, para você descansar em segurança embaixo delas. Você pode estar se perguntando: quando começou o meu deserto? E quando é que ele vai terminar? Será que um dia ele vai ter fim? O meu e o seu deserto começam no dia em que eu e você saímos da terra da escravidão. Não foi assim com o povo? Eles saíram da terra da escravidão e começaram a andar no deserto. Então o nosso deserto começa no dia em que somos libertos. No dia em que você decide seguir esse caminho excelente que vai levá-lo à terra prometida. Mas antes de chegar à terra prometida, temos que atravessar o deserto. Ela está do outro lado. O deserto começa no dia em que você sai do jugo da escravidão desse mundo, dominado pelo inimigo. Ele começa no dia em que tem início a nossa caminhada em direção à terra da promessa, aquela que mana leite e mel. Mas só vai para o deserto quem tem promessa de chegar à terra prometida. Ninguém sai de um lugar habitado para viver no deserto. Você passa por ele, caminha por ele até chegar à terra prometida, ao lugar de fartura e de paz. Para fazer isso é preciso caminhar por fé. O deserto começa no dia da nossa libertação e termina quando chegamos aonde Deus quer que cheguemos. Termina quando chegamos ao final da jornada a qual que Ele quer nos levar. Termina quando chegamos ao cumprimento das promessas de Deus. O deserto tem começo, meio e fim. Só morre no deserto sem receber a promessa quem anda querendo voltar
voltar para a terra da escravidão. Porque quem olha para trás não consegue enxergar o fim da jornada. Porque continua com os olhos e o coração fixos lá no início da jornada. Quem só olha e valoriza o que ficou para trás, não consegue reconhecer que apesar do erro, Deus providencia no deserto para mim e para você água, alimento, proteção, direção e luz na escuridão. E caminhos miraculosamente abertos. Quem persevera sai do deserto para a fartura. Quem persevera não batalha sozinho e toma posse das promessas de Deus. Mas, pastor, o que é um deserto? O dicionário diz que deserto é um lugar abandonado, desabitado, despovoado, solitário e é uma região árida com vegetação pobre, vida escassa, chuva escassa, e pregar no deserto é pregar em vão. É pregar para não ser ouvido. Portanto, o deserto é um lugar em que você se encontra abandonado, sentindo-se solitário, com escassez de chuva, escassez de vegetação, pobreza, na vastidão, mas você não atravessa o deserto sozinho. Em Isaías 35:1 está escrito: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. O Salmo 78:40 diz: quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. No deserto você é provocado, ofendido e sente-se solitário. O Salmo 102:6 diz: eu sou semelhante ao pelicano no deserto, como um mocho na solidão. Mas quem frequenta o deserto? O deserto é muito bem frequentado. Em Mateus 11:7, Jesus disse: que saístes a ver no deserto? Jesus dizia ao povo sobre João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada ao vento. No deserto venta. É um lugar enorme no meio do nada. No deserto o vento traz redemoinhos e tempestades de areia que embaraçam a nossa visão. No deserto há sol inclemente, vento, areia, calor, e à noite faz muito frio. E Jesus continua dizendo em Mateus: sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Estes estão nas casas dos reis. No deserto não há riqueza e nem fartura. No deserto você tem apenas a porção diária, o que você precisa para sobreviver. O tempo passado no deserto, no tempo passado no deserto, não dá para guardar nada, porque se tem muito pouco. E Jesus continua no versículo 9: que fostes ver? Um profeta? Os homens e mulheres de Deus são por ele levados ao deserto para que possam conhecê-lo. Porque no deserto é lugar de encontro com Deus e também é lugar de consolação. Aí você pode dizer: mas se deserto é lugar de consolação, por que é que eu me sinto tão só, tão necessitado e tão desamparado no deserto? Porque nós somos levados ao deserto para conhecermos a escassez, para falarmos e não sermos ouvidos, pois o deserto é ermo e despovoado. Para nos sentirmos como abandonados, para sabermos como as pessoas abandonadas se sentem. E, sobretudo, para aprendermos a depender somente e exclusivamente de Deus. Porque certamente o nosso Deus se manifestará a nós no deserto. Quando todos te abandonarem, quando você não tiver mais a quem recorrer, quando as suas forças acabarem, quando seus celeiros estiverem vazios, esteja certo de que Ele estará com você. Em Mateus 15:33 está escrito o que os discípulos disseram a Jesus: de onde virão no deserto tantos pães para saciar essa multidão? Jesus é o pão da vida. Ele é o maná dos céus, a provisão diária e necessária para saciarmos no deserto.
No deserto a provisão é diária. É nos dado o que necessitamos a cada dia. No deserto não há armários ou silos para armazenar nada. É por isso que no deserto aprendemos a viver pela fé e aprendemos também a depender de Deus. Somos levados ao deserto para termos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nossa fé é aumentada no deserto, porque lá não há como armazenar nada. No deserto temos que confiar que Deus vai mandar a cada dia o suficiente para nos mantermos. No deserto você lembra de quem tem pouco e de quem não tem nada, porque temos medo de não receber nada de Deus amanhã. Temos medo de não receber nada de Deus no dia seguinte. No deserto, você lembra que não há onde buscar provisão a não ser em Jesus, no despenseiro de Deus, como ele é chamado em 1 Coríntios 4:1. A Bíblia nos mostra os servos de Deus que foram levados ao deserto e mostra também o que lhes aconteceu. E nós vamos passar rapidamente por alguns deles. Agar, Gênesis 16:7. Agar foi para o deserto para fugir de Sarai. Lá no deserto, o anjo do Senhor perguntou a ela: de onde vens? Para onde vai? Às vezes, Deus permite que você vá para o deserto para mudar a sua vida, para colocar você no centro da vontade dele e para te dar direção, para você saber onde está indo e ainda para te abençoar, porque o versículo 11 diz que o Senhor ouviu a aflição de Agar. Em Gênesis 21:20, a Bíblia diz que Agar andou errante pelo deserto e sem qualquer provisão. Quando ela pensou que morreria no deserto, ela e o menino, Deus aparece no versículo 18 e diz a ela: ergue-te. No deserto, Deus abre os nossos olhos como fez com Agar e nos coloca de pé na presença dele. Moisés. O deserto serviu de caminho para Moisés até que ele chegasse ao monte de Deus, a Horebe. No deserto, Deus nos mostra que não estamos lá para sermos consumidos, porque está escrito: eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Você não vai ser consumido nesse seu deserto. Se você perseverar, você vai ter um encontro com Deus. Porque deserto também é lugar de encontro com Deus. Israel também foi para o deserto. Êxodo 14, 3-11. Faraó e Israel pensaram que o deserto seria o fim do povo de Israel. O deserto não vai prender você lá para sempre. O deserto serve para você se libertar das suas escravidões. O deserto é grande e parece maior ainda porque é vazio. Assim como muitas vezes você se sente vazio no deserto. O deserto às vezes parece intransponível. Mas com ele, com Jesus, ninguém pode te deter. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador. Moisés disse ao povo quando viu o mar à frente e os exércitos de Faraó atrás dele: não temais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por nós e vós vos calareis. Egito significa o mundo, o homem velho. Deus leva a mim e a você para o deserto para nos livrar, para me livrar e te livrar de coisas mundanas, carnais, e para que você cresça. Elias também foi para o deserto. 1 Reis 19. Às vezes parece que tudo dá errado em nossas vidas. E Elias se achou, inclusive, ameaçado de morte por Jezabel. Deus permitiu que Elias fosse para o deserto e ele pediu a morte para Deus. No deserto, Deus alimentou Elias e ele foi tocado pelo anjo e teve forças para caminhar e chegar ao monte de Deus. Do deserto, Deus vai levar você para o monte dele.
Deus nos esconde de nossos inimigos na reclusão do deserto até chegar o dia de nos apresentarmos para o cumprimento da promessa. Elias subiu ao céu num redemoinho dentro de um carro de fogo. Mas primeiro ele esteve no deserto para encontrar-se com Deus e tornar-se um homem experimentado com Deus. Você quer ser uma mulher ou um homem de Deus? Tem que passar pelo deserto para ter experiência com Deus, para aprender dele, para ouvir a voz dele, para que ele dê direção para a sua vida, para que ele te coloque de pé e te leve ao cumprimento das promessas dele. João Batista também esteve no deserto, Lucas 1:80. Deus te esconde no deserto e te prepara para cumprir o seu propósito. João Batista crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Deus vai mandar consolo e provisão para você. Ainda que você se esconda numa caverna, desiludida ou desiludido. No deserto, Deus faz você enxergar que não é só você que passa por isso. Porque no deserto, você tem visão de Deus. Deserto é local de preparação, é local de crescimento espiritual. Lá, Deus prepara você para depois você se mostrar a todos. Deus nos prepara para cumprir o propósito dele em nossas vidas. Jesus também foi para o deserto. Em Mateus 4, está escrito que Jesus foi para o deserto. Deserto é lugar de batalha. Você é conduzido ao deserto para lutar e vencer. Você é levado ao deserto para derrotar o diabo na sua vida e na vida dos seus. Você luta no deserto e vence o diabo. Depois disso, você estará pronto para receber a honra de Deus. Deus nos leva ao deserto para nos curar da vida inconstante. Deus nos leva ao deserto para nos curar dos altos e baixos das nossas vidas, da depressão. Jesus foi levado para o deserto e Ele está com você nesse seu deserto também. No deserto, pode parecer que não tem nada, mas Jesus está lá. E, portanto, no deserto, nós temos tudo o que nós precisamos para sobrevivermos, porque Ele nos basta. A palavra de Deus diz: a tua graça me basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No deserto, para a maioria das pessoas, é como está escrito no dicionário. É um lugar solitário, uma região abandonada que não tem nada, mas no meu e no seu deserto tem o companheiro Jesus, que te diz hoje: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por fim, a igreja também foi para o deserto. Atos 7:38. No discurso de Estevão, o primeiro mártir da igreja, ele lembrou o deserto de Moisés e dos filhos de Israel, quando ele próprio, Estevão, estava no seu deserto. No versículo 54 do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, diz que as pessoas rangiam os dentes contra Estevão. Ele, no entanto, estava cheio do Espírito Santo e, com os olhos fixos no céu, foi apedrejado. No deserto, nós vemos a Deus mais claramente e entendemos melhor o plano de Deus para as nossas vidas. O que Deus vai fazer no teu deserto? A resposta está em Isaías 35, versículo 10. Você é um resgatado. Você é uma resgatada do Senhor. O que Deus tem para você é alegria eterna. No teu deserto, Deus te usa para ser uma bênção para outras pessoas, para que tenhamos consolo uns com os outros. Quando Deus usa a mim e a você, é para que você saiba que Ele está no controle da sua vida e que você não é um nada, que você não está acabado. Isso é mentira do inimigo, para que você desista de sair do deserto, para que você ache que vai ficar lá o tempo todo. Não, mas você vai passar pelo deserto. Nós que estamos nele, damos fruto no deserto. No lugar ermo e seco, Deus usa você como maná.
que Ele manda para matar a fome de quem precisa. Você vem como coluna de fogo para indicar a outros que o caminho é Jesus. E como coluna de nuvem para aliviar o sofrimento de quem está no deserto. Para dizer-lhes a palavra do Senhor. Para esconder do sol inclemente e colocar essa pessoa a salvo. Se você está no deserto, persevere. Vai passar. Para você, servo de Deus, tem deserto, tem tempestade, mas tem vitória. Tem mar aberto, tem travessia a pés enxutos. Tudo isso para te livrar daquilo que te prende e te escraviza. E para levar a mim e a você a plena e total libertação. Se você está passando pelo deserto, persevere. Você pode até não enxergar o fim desse deserto, mas está chegando ao fim. Ele vai chegar ao fim. Deus não criou você para você ficar no deserto. Ele criou você para você passar por ele e chegar ao lugar que ele preparou para você. A terra prometida, aquela que mana leite e mel. E nesse dia ele vai encher a sua boca de gozo. Nesse dia você vai glorificar o nome dele. Nesse dia você vai conhecer o que é verdadeiramente o dia da prosperidade. É aquele dia em que tudo dá certo. É aquele dia em que você glorifica. É aquele dia em que você não consegue parar de pular de alegria. A Bíblia diz que todos nós que seguimos a Jesus, todos nós conheceremos o dia da adversidade, que é o dia do deserto. E que Deus fez também para todos nós o dia da prosperidade. Foi Salomão quem disse. No dia da adversidade, considera. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considera. O deserto não é um lugar em que você vai morrer, ao contrário. É um lugar em que você vai sair fortalecido. É um lugar do qual você vai sair com visão de Deus. Jesus querido, muito obrigada por tudo que tu fazes. Obrigada por tua palavra, Senhor. Obrigada por tua mão estendida. Que a tua graça e a tua misericórdia sejam sobre nós, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo que tu fazes, Senhor. Em nome de Jesus.